Olá pessoal, boa noite. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui o Fabrício para a live de hoje. Fabrício, se você estiver me ouvindo, acho que você precisa ativar aí o convite para eu conseguir te chamar. Enquanto isso, eu estou convidando as pessoas aqui para a live. Acho que agora sim. Agora eu acho que eu consegui te convidar. Olá, agora sim. E aí, Romeu, tudo bom, cara? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, tá bom. Boa noite. Tá me ouvindo bem, né? Sim, sim, tô te escutando bem. Você me escuta bem também, né? Tudo legal, tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos lá, falar um pouquinho sobre desmatamento irregular, construção irregular, né? As tecnologias para combater. O Fabrício, ele é CEO da Horus. A Horus é uma empresa que, pela pesquisa que eu fiz, né, Fabrício, faz aí a fabricação de drones profissionais, e vocês também partiram aí para uma questão de desenvolver um sistema, né, chamado MAPA, para disponibilizar, é um software, né, para disponibilizar essas imagens aí para o mercado. Então, eu queria entender um pouquinho a história de vocês, né, que vocês estão desde 2014 no mercado, entender um pouquinho a história, como que vocês conseguem contribuir aí para a sociedade no combate às construções e desmatamento irregulares. Exato, legal, Romeu. Poxa, obrigado aí pelo convite, primeiramente, tá? Imagina. Bom, Romeu, a Horus, a gente sempre foi, na verdade, especialista em desenvolver tecnologias para monitoramento remoto, né? Seja via drone, que hoje é uma das ferramentas mais usadas, né, mais atrativas nesse segmento, mas também, por exemplo, ferramentas como satélite, tá? Na verdade, nós começamos a trajetória lá atrás, lá em 2014, com um foco bastante grande em desenvolver a tecnologia de drone especificamente. Minha formação, sou engenheiro mecânico, os outros sócios fundadores também são. E a gente teve a gente vinha com essa expertise da academia, tá? Só que com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento da empresa, a gente foi aos poucos desenvolvendo todas as principais áreas que seriam necessárias para essa questão de monitoramento remoto. Toda a parte de software, hardware, tudo que envolve o envelopamento de um produto, né? Nós sempre fomos focados no setor privado, né? Agricultura, infraestrutura, telecomunicação, energia, entre outros segmentos. E em 2019 surgiu a oportunidade de levar essa tecnologia de alguma forma para a esfera pública, né? Quem fez a primeira solicitação foi a Prefeitura de Florianópolis, na época que vinha enfrentando essa problemática de obra, de desmatamento, de ocupação irregular, essa problemática que, na verdade, hoje é um problema de praticamente No 100% Brasil das todo, cidades né? brasileiras. Então, o desafio foi o seguinte, cara, o desafio imposto para nós foi o seguinte, o que a tecnologia que vocês já desenvolveram até então, né, remontando lá o ano de 2019, pode ser usada pelas cidades para resolver isso. Então, nós pegamos, digamos assim, a nossa caixinha de ferramenta e começamos a pensar em o que a gente poderia envelopar de produto, né, que poderia ser útil nessa esfera. E daí foi assim que surgiu um produto que a gente chamou de Monitora, na verdade, que é um produto aliado a esse sistema de software que você chamou de mapa, né? Corretamente é mapa. E o Monitora basicamente faz o seguinte, ele permite a um gestor municipal, um prefeito, um secretário, que ele consiga monitorar 100% da área do município mensalmente, né? Com imagens de satélite que tem taxa de visitação diária, para entender
todos os pontos em que há irregularidades. A irregularidade pode ser uma obra, pode ser um desmatamento, pode ser uma ocupação, por exemplo. Tudo que for, a gente caracteriza isso como uso e ocupação de solo, né? Então, qualquer alteração que tenha, que remeta a uso e ocupação de solo, o sistema pega, né? O sistema sinaliza por meio de imagem de satélite. Então, ou seja, quase trocando em trocadilhos, é quase um Big Brother do município, né? A gente fica ali o tempo inteiro olhando o que está acontecendo. Isso é online. Isso sim, isso é online. Enfim, funciona tudo em nuvem, basicamente, tá? Como as imagens satelitais que trabalham com alta taxa de visitação, né? Quando um satélite, a taxa de visitação de um satélite basicamente é a quantidade de vezes que ele faz uma imagem em determinado local, tá? A gente hoje trabalha para esse problema, a gente costuma trabalhar com taxa de visitação diária. Todo dia tem uma foto do satélite. O problema é que geralmente quando a taxa de visitação é alta, a resolução é baixa, não é a resolução tão alta. A resolução média de 3 metros, mais ou menos. Isso significa que eu estou querendo chegar onde? Significa que a imagem que você gera com um satélite desse não é tão boa a ponto de você ver detalhes, tá? Daí qual que é a sacada do negócio, de todo esse sistema? O satélite, na verdade, é um macrofiltro. Ele mostra todos os pontos que o município tem de irregulares. Para você ter uma ideia, aí, um município de 400, 500 mil habitantes, ele gera cerca de 500 pontos por mês de detecções, né? Esses pontos, eles são georreferenciados, a gente sabe, então, a coordenada, a latitude e longitude de cada um desses pontos. A gente cruza isso com o banco de dados do município, já consegue levantar ali se tem um alvará, licenciamento, qualquer coisa naquela área que esteja, de certa forma, se referindo àquela detecção. Se não tiver, a gente manda um operador com drone lá e ele faz uma foto pontual em cima do local. Daí você tem uma imagem de macro resolução que mostra o detalhe do detalhe, o tijolo da obra lá, a árvore cortada, todo detalhe que for necessário para que a fiscalização daí sim avalie e tome a decisão de o que tem que ser feito, né? Se é o órgão ambiental, se é o órgão urbanístico de obras que tem que ir lá, se já cabe colocar uma multa ou se cabe notificar. Basicamente, em office, né, em escritório, os técnicos da prefeitura conseguem tomar todas as decisões, recebem uma rota de fiscalização, né, uma rota otimizada. Você tem que ir em ponto X, Y, Z lá, de tal e tal maneira. E assim a gente faz com que, de uma maneira genérica, né, com que a fiscalização seja muito mais assertiva, muito mais cirúrgica, né, porque um dos grandes problemas que os municípios têm hoje em termos de fiscalização é a capacidade justamente de fiscalizar, né, porque no método hoje tradicional, você, Romeu, viu o vizinho construindo alguma coisa, viu o vizinho desmatando um terreno, você vai lá e liga para a prefeitura. Hoje é assim que funciona. Você denuncia, né? Olha, tem uma acontecendo aqui, acredito que seja irregular, etc. e tal. Isso entra num rol de denúncias e os fiscais têm que ir em loco avaliar, para entender se isso é regular ou irregular. E isso é tão deficiente hoje que tem algumas denúncias que nós mapeamos que chega a demorar 1 ano para o fiscal conseguir chegar no local, devido à demanda, né? Já construiu, né? A pessoa Já construiu, ou seja, daí já virou problema, né? Depois que constrói, depois que desmata, a coisa fica bem mais complicada de ser resolvida. Então, com essa ferramenta, a gente consegue fazer isso, em vez de ser de forma passiva, né? Recebendo denúncia, a gente faz de forma ativa. A gente sabe onde está acontecendo, a gente vai lá e pega o problema no ato, né? A gente, eu digo, a fiscalização municipal que é responsável por isso, né? Então, a ideia do sistema é impedir, reduzir, de certa forma, que as obras irregulares aconteçam, né? No intuito de fazê-las com que elas fiquem regulares, ou seja, façam o processo de alvará, de licenciamento no órgão municipal, impedir que os desmatamentos ocorram também de forma desordenada e também, diria que talvez um dos principais pontos hoje em termos de problemas urbanísticos, impedir que as ocupações irregulares aconteçam, né? Por exemplo, desastre de Petrópolis que acabou de ocorrer aí nas últimas 2 vezes seguida, né?
nas últimas semanas. A gente teve 2 desastres em Petrópolis. Tem um dado lá que nos últimos 10 anos teve ocupação irregular em uma área equivalente a 1.200 campos de futebol. Então, ou seja, isso é extremamente perigoso porque você deixa as pessoas habitarem em locais que oferecem risco à vida, né? E isso tem que ser, de certa forma, impedido pelo poder municipal, né? Para que as pessoas justamente não sejam colocadas em risco e não aconteçam tragédias como essa que matou aí uma quantidade bastante grande de pessoas. Sim, sim. Ô Fabrício, a gente, depois dessa live vai para o YouTube e aí com certeza vários prefeitos vão assistir. O que eu vejo é que, assim, ao mesmo tempo, né, que a solução que vocês têm, é necessário também uma participação ativa da prefeitura, né, na questão da execução dessa fiscalização, né? Vocês têm um case, né, de Florianópolis que você comentou. Você tem números de Florianópolis, da questão, né, de depois, como eles faziam antes e depois que vocês entraram, a questão da redução do desmatamento, do combate à construção irregular. Você tem esses números? Pode contar mais detalhes para a gente? Claro, com certeza. Em Florianópolis, a forma que era feito antes, o processo é basicamente a mesma maneira com que é feito em quase todo o município brasileiro. A forma passiva, recebe denúncia por telefone, isso entra na lista lá de processos e algum dia um fiscal, um agente municipal vai no local averiguar. Tá? Os números, o Florianópolis, isso roda já desde 2019, tendo já então terceiro ano de uso, né? Os números foram bastante significativos, tá? Ampliou o número de fiscalizações na ordem de 500%, antecipou fiscalizações em até um ano, né? Então, algumas fiscalizações que poderiam demorar cerca de 10, 12 meses para serem feitas, hoje são feitas praticamente no ato. Pra você ter uma ideia, são cerca de 400 a 500 apontamentos mensais que o sistema gera, então são algo na ordem de 3.300 voos de drone por ano que são feitos no município inteiro, fazendo mais ou menos 250 voos mensais que são feitos nesse caso, que justamente são voos que, desses 500 pontos mensais, né, ou seja, 500 vezes 12, né, 12 meses, a gente tem 6.000 pontos por ano. Desses 6.000 pontos, aproximadamente 3.000, 3.300 são voados com drone, que são os pontos que se entende, isso aqui está com problema mesmo, isso aqui não tem alvará, não tem licenciamento, não tem nada que mostre que seja regular, então nessa quantidade de pontos tem que se voar. E daí, basicamente, com esses voos é que você gera a informação, né, para a fiscalização aqui você tem que ir fiscalizar, aqui você tem que ir, ali você tem que ir. Então, mensalmente, o sistema gera aí algo na ordem de 200 a 300 localizações, né, pontos que o fiscal tem que ir, visitar em loco e fazer uma atividade, né, imputar uma multa, imputar uma notificação, ou até mesmo embargar uma obra que esteja já ocorrendo sem permissão. Legal, legal. A questão do processo quando a imagem é capturada. Então vamos supor que tem uma prefeitura que fecha com vocês, né? Eu acho que provavelmente vai ter um processo licitatório, né? Envolvido dependendo do custo. E aí tem o drone, vocês começam a executar as atividades com drone. A imagem capturada, ela entra em quanto tempo dentro do sistema e tem algum outro processo que acontece dentro da prefeitura para que as imagens sejam avaliadas? Como é que funciona isso no dia a dia? O sistema é um sistema totalmente em nuvem, tá, Romeu? Isso é outra vantagem. Você não precisa estar instalando software, nada do gênero. Basicamente, cria-se uma página web voltada, customizada para a prefeitura, né? Onde você acessa ali de qualquer tipo de dispositivo móvel, um celular, um tablet, um notebook, qualquer coisa conectada à internet, você acessa o navegador web, entra com login e senha e você acessa o sistema. O sistema, a quantidade de imagens de satélite que são inseridas lá é customizável de acordo com a prefeitura.
tá? A gente recomenda uma imagem de satélite por mês. É mais do que suficiente. A gente faz digamos assim, a gente faz uma composição dos últimos 30 dias, de quais as imagens, os pontos, né? A gente junta todas as 30 imagens dos últimos 30 dias e avalia assim, todos os pontos que apareceram nelas. E junta isso tudo em um documento e isso é inserido no sistema. Então, a prefeitura escolhe um dia em que o sistema é atualizado, imagina-se que seja o dia 15 de todo mês. No dia 15 aparecem lá as notificações, né, dos últimos pontos que tiveram modificação no território, todo o território do município. Tá? A partir daí, esses pontos já são correlacionados com os dados do banco de dados do município, isso se atualiza todo dia. E a partir daí, começa-se então a fazer a distribuição de voos com drone, né? Onde que são os pontos que têm interesse de fato de se fazer voo com drone, quais são os pontos mais críticos e o que tem que ser averiguado com a lupa ali mais de perto. Tá? E daí os voos com drones demoram aí cerca de 48, 72 horas, uma vez que são solicitados no sistema. Então, de forma muito rápida. Sim. Sim, não, diga aí. Não, você tem algum estudo, por exemplo, de acordo com os quilômetros quadrados, quantos fiscais seriam necessários? Porque hoje eu tenho certeza que a maioria das prefeituras não faz nem ideia. Tem um fiscal, dois fiscais numa cidade, fiscais de uma cidade enorme, né? Se tem alguma coisa assim, olha, o ideal é que a cada X quilômetros quadrados tenha tantos fiscais. Você tem alguma coisa assim? Eu sinceramente não tenho nenhum estudo, nenhuma indicação com relação a isso. Inclusive, acredito que não exista alguma coisa que determine um número específico, ideal, por quilômetro quadrado. O que eu te diria, Romeu, é o seguinte: é alarmante a pouca quantidade que os municípios têm. Não é exceções, mas boa parte dos municípios tem um, tem dois, tem três fiscais para fazer o trabalho no território inteiro. Poucas cidades, na verdade, você consegue verificar que tem 5 ou mais fiscais para o trabalho. Daí, poxa, você monitorar uma cidade que tem 300 km quadrados, 400 km quadrados, 600 km quadrados, ou até mesmo mais, tem alguns casos de municípios brasileiros que chegam a mais de 1.000 km quadrados, com essa quantidade de capital humano é bastante difícil, né? Imagina que você tenha, basicamente, fiscal desse tem que... Quantas viagens de carro ele tem que fazer ao longo do dia, ao longo do mês, para conseguir ir em todos os locais que são apontados, né? É bastante difícil. Por isso que é importante essa questão que eu chamei de cirúrgica, né? Para você saber exatamente onde você tem que ir. Porque assim, imagina que você hoje ligou fazendo uma denúncia para o fiscal, né? E você provocou o deslocamento desse fiscal. Ele chega lá no local, né, o endereço que você denunciou, ele, na verdade é alguma coisa que não cabe a se fazer nada, é legalizado, licenciado, porque você também não tem como saber, né? Você não vai ali no teu vizinho e perguntar, você tem licenciamento para essa obra? Não. Né? Você viu que tem alguma coisa errada, você vai simplesmente avisar o órgão público para ele tomar as providências. E o fiscal chega lá e vê que tem licenciamento. Então, poxa, isso é uma fiscalização que não precisava ser feita e exatamente isso que a gente consegue evitar no sistema. Onde tem licenciamento, onde tem alvará, onde tem alguma coisa, alguma documentação que torne regular, ele não vai. Ele só vai exatamente onde não tem nada, onde, olha, isso daqui com certeza tem algum problema. Facilita até a vida né? Você consegue diminuir o número de fiscais, teoricamente, né? Porque exato, você otimiza, né? Você pega esse pouco capital otimiza. humano que você tem disponível e consegue fazer ele fazer a atividade que ele realmente precisa fazer sem falso positivo, né? É mais assertivo, né? Eu sou de Mariporã, né? Você fica em Santa Catarina, vocês ficam em Santa Catarina, é isso? Sim, eu moro em Florianópolis. Mariporã é uma cidade, eu estou em São Paulo hoje, né? Mas é uma cidade do lado de São Paulo, que tem a Serra da Cantareira. Cara, é absurdo a quantidade de ocupação irregular na cidade, né?
Então, assim, um software, né, um sistema de drone como o da Horus, juntamente, né, com software tudo, seria algo, hoje, para uma cidade que sofre com a questão do desmatamento, seria essencial, né? Porque hoje as pessoas, os meus vizinhos que vêm desmatamento, o que eles fazem? Eles ligam, o que você falou, é um método tradicional. Eles ligam para a prefeitura, esperam um tempão para o fiscal chegar lá e muitas vezes não consegue fazer muita coisa, né? E, infelizmente, tem esse problema também, mas aí já é uma questão de legislação. Mas a gente é o drama do país, né? Hoje é um drama do país essa questão. Eu vi também que vocês partiram hoje também para uma questão de energia. Você pode contar mais de outras áreas também, né? Dentro da Horus. Porque na verdade a nossa atuação em monitoramento remoto sempre foi voltado para o setor privado. Então, assim, todos os protocolos de monitoramento que nós desenvolvemos sempre foram direcionados, né, para energia, para infraestrutura, para telecomunicação, para agricultura, para setores, para segmentos que necessitam de monitoramento de grandes extensões territoriais ou de grande quantidade de ativos, né? Telecomunicação, como que você monitora a torre de celular, por exemplo, né? É uma grande quantidade de ativos, é difícil de se fazer, então a gente desenvolveu tecnologia para isso. Parque solar, a mesma coisa. Parque solar hoje, parque solar mediano a pequeno pode ter mais de 500 mil painéis solares. E você tem que monitorar isso tudo. Você tem que avaliar lá se ele está sujo, se ele está quebrado, se ele está na angulação correta, se ele está de fato com os parâmetros de eficiência energética corretos, né? Parque solar, qualquer pequena porcentagem de energia que você deixa produzir, no final das contas dá um número bastante grande que torna muitas vezes o investimento obsoleto. Então a gente sempre foi, na verdade, especialista nesse tipo de coisa, e a exceção foi o setor público. Foi algo assim, poxa, vamos desenvolver algo nesse tipo de solicitação especial para esse segmento, porque primeiro a gente tem tecnologia capaz para fazer isso, e segundo é um problema que de certa forma está afetando muito a sociedade, né? Essa questão de ocupação, desmatamento, ocupação irregular e tudo mais, na verdade, é a raiz de muitos dos problemas sociais, econômicos e ambientais que a gente enfrenta nas cidades hoje, né? Então, por exemplo, se você pega uma área de especulação, ou uma área que de fato tem pressão populacional para crescimento, né? Que as pessoas vão e invadem e começam a construir. Não vamos nem entrar no mérito da área ser perigosa, como aconteceu em Petrópolis. Imagina que a área não seja perigosa, mas as pessoas começam a adentrar lá. Se o poder público não tem controle sobre a quantidade de crescimento daquela área, no futuro, médio, não tão longo prazo, aquela área começa a enfrentar uma série de outros problemas, que você tem uma área que cresceu de forma desordenada, não vai ter saneamento básico, não vai ter energia, não vai ter água encanada, não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter acesso à segurança pública. Logo, essa área, se ela crescer demais, que é muito caso de áreas favelizadas no Brasil, muitas delas são maiores que cidades, às vezes, né? Essa área cresce demais e, obviamente, que as pessoas buscam esses tipos de serviço nas áreas em que o serviço existe. Então, você coloca pressão de uso nos demais serviços da cidade que não estavam, né, dimensionados para aquela quantidade de uso. Então você causa um problema que se alastra por todo o município e você vê, na verdade, vários municípios brasileiros que já sofrem com isso há anos, né? Não é nada novo que a gente está falando aqui. E se você pensar que lá atrás, se você tivesse controlado melhor essa questão da ocupação, talvez você poderia ter resolvido isso. Então, hoje tem municípios que isso é muito grave, eu sempre cito o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é talvez um dos maiores exemplos desse problema que a gente tem no Brasil, né? Só que isso você vê acontecendo sistematicamente hoje, em escalas menores, mas é o início do problema, em outros lugares do Brasil também. Florianópolis é um caso desse. Florianópolis tem sofrido nos últimos anos de uma forma muito intensa com essa questão da ocupação irregular. Se você não controla agora, no futuro você vai ter esse tipo de problema
que eu acabei de citar, saneamento, educação, saúde e tudo mais, se alastrando de uma forma muito maior, muito mais sensível. As populações mais carentes, obviamente, sofrem muito mais com isso. Então, a gestão municipal controlar, ter um pouco mais de rigor sobre isso é muito importante para a qualidade de vida de todos que moram nesses municípios, obviamente, né? Fabrício, a gente vê, né, que até comentei um pouco aí faz uns 5 minutinhos, a questão né, do poder público não conseguir hoje fazer muita coisa, né? Acho que também tem uma questão de legislação. Você vê o que deveria mudar na legislação hoje, atual, para que o Brasil não enfrentasse tanto esse problema? Você tem alguma ideia assim, o que poderia mudar na legislação no Brasil para que a gente pudesse ter um país com menos desmatamentos, com menos construções irregulares? Eu sei que é uma discussão muito longa, muita discussão. O que a gente escuta muito aqui de gestores municipais, e sempre foi muito o foco nosso em tentar resolver o problema, é o seguinte: é preciso evitar o problema, no sentido de que depois que construiu, a palavra sempre é, depois que construiu, fica quase impossível de resolver, ou para resolver o custo termina sendo muito alto, porque daí você envolve esfera jurídica, você tem que ir lá trabalhar com processo, judicializar tudo, e a prefeitura então envolve uma outra esfera do problema. Então, o que os gestores municipais sempre, de certa forma, nos reclamam, né? Cara, eu preciso chegar lá antes que o problema cresça, se alastre, seja construído. E é exatamente isso que a gente tentou focar e desenvolver de uma forma muito forte, muito franca no sistema. Ou seja, no primeiro indício de qualquer detalhe relativo ao uso e ocupação do solo, o sistema detecta, sinaliza, avisa, e a gente, né, normalmente a fiscalização, sabe que tem que ser tomada uma decisão justamente para não deixar acontecer. Então é muito comum que o sistema detecte hoje uma quantidade muito grande de terreno sendo terraplanado, ou seja, já sabe-se que ali vai se construir, ou muitas vezes o sujeito começou a desmatar o terreno, nas imagens aparece lá o pessoal com motosserra cortando, ou um caminhãozinho já sendo carregado, a gente sabe que ali vai ser construído. Às vezes, simples roçada, né? Cortou o mato, ali tinha uma matagalzinho, uma grama mais alta, cortou, o sistema já detecta, e a gente já começa a monitorar. Ou, às vezes, no alicerce, às vezes, por um terreno já ser mais preparado, etc. e tal, o primeiro indício que aparece, uma movimentação de terra, a gente vai olhar, já tem um alicerce. O alicerce não é tanto problema, não implica que começou de fato a obra, e o sistema já pega. Então, assim, esses são hoje muitos dos parâmetros que a gente usa, e essa é a problemática que a gente tenta resolver. Então, assim, com toda certeza, eu acho que a tua provocação, o teu questionamento é muito pertinente. Eu acho que devemos sim discutir isso em nível de legislação para entender melhor qual é o nível de problema das prefeituras, porque assim, eventualmente existirão problemas em que, ou por atraso da fiscalização, ou as prefeituras que não vão ter esse sistema disponível, né? Tá, o sujeito começou a construir, tem que ser tão difícil assim para você corrigir um problema que não estava certo, né? Então, acho que sim, cabe a questão. Legal. Fabrício, a gente está indo para a parte final aí da live. Só aqui agradecer o pessoal que está interagindo, a Jéssica, a Ângela, o Wilton, meu pai também aqui interagiu.
Um abraço para o Rubão. Bom, então acho assim, né, Fabrício, a gente tem a questão da fiscalização, né, super importante estar em conjunto com esse trabalho, né, de monitoramento de vocês. Eu imagino que também você tem uma questão também nesse monitoramento que pode ser um ganho para o município. Você me corrija se eu estiver errado, mas a questão de aumento de arrecadação, porque se você tem ali áreas que não foram declaradas, né, e o drone consegue monitorar isso, né, chega essa imagem na prefeitura e a prefeitura lá tem uma construção de 50 metros quadrados, mas na hora que passou lá, viu, não, tem uma construção, ao invés de 50 metros quadrados, tem uma construção de 500 metros quadrados. Né? Claro que não dá para saber exatamente, eu acredito eu via drone, mas a pessoa consegue, o gestor municipal consegue verificar, olha, tem uma obra muito maior do que realmente está aqui na cobrança de IPTU. Então, tem até uma questão de aumento de arrecadação para o município, né? Sim, sim, e o drone mede sim, tá, Romeu? A gente consegue informar hoje com precisão o tamanho da obra, tá? Sim, tem esse fator arrecadatório, que é importante, e eu saliento que não é questão de ah, cobrar mais as pessoas, não é? Eu já vou explicar o porquê que isso é benéfico para a sociedade como um todo. Mas primeiro eu gostaria de explicar que o sistema hoje, ele termina, digamos assim, se pagando, tá? Hoje a tarifação do sistema é mensal. A prefeitura não precisa pagar setup, não precisa pagar nada adiantado, paga Você pode abrir mensalmente o pelo valor uso. que uma prefeitura paga pelo Depende do tamanho do município, mas costuma variar a partir de 20, 25 mil reais por mês é o custo desse sistema para uma prefeitura média a grande, tá? Então é um valor bastante pequeno para um município padrão de gastos de um município. E ele paga mensalmente com contratos com duração anuais, né? Pela regra da licitação, isso é prestação de serviços, os contratos têm que ter duração de 12 meses, renováveis por até 5 anos. O custo mensal do sistema, ele termina se pagando justamente nessa questão de aumentar a arrecadação por meio de alvará, por meio de licenciamento, por meio de multa, tá? Então não impacta diretamente em contas públicas, né? Não é um gasto que o município tenha, vai ter a mais necessariamente. Qual que é o ponto importante que eu sempre saliento do ponto de vista social, né? Na questão, na importância do município arrecadar mais? O IPTU de forma correta, né? Então, imagina um sujeito está fazendo ali uma obra, como você falou, o negócio dele tinha 100 metros quadrados, ele está ampliando para 200 agora, e não avisou a prefeitura, tá? Ou seja, subiu de 100 metros para 200, vai ter uma diferença de 100 metros quadrados aí que deveria tarifar em IPTU e não vai. Imagina quantos desses casos acontecem no município grande, como, sei lá, como São Paulo, como Campinas, né? Ou qualquer outra cidade média grande do Brasil. Isso significa que no final de um ano é uma quantidade bastante grande de IPTU que uma cidade deixa de arrecadar. E isso implica que muitas vezes a cidade termina tendo que reajustar IPTU porque você continua tendo o consumo, o crescimento próprio da cidade que vai consumindo de serviços públicos, né? Todos os serviços que existem, saúde, educação, saneamento, eletricidade, tudo vai sendo consumido. E, obviamente, que a arrecadação vai ter que crescer também. Só que tem sujeitos que estão construindo e não estão pagando IPTU, como esse caso hipotético, a gente está falando 100 metros quadrados que cresceu para 200. Quando você tarifa de forma correta todos esses sujeitos que não estão pagando IPTU de forma correta, você coloca mais arrecadação no sistema do município, e isso implica que, muito provavelmente, o município não vai precisar, na lógica, na teoria pelo menos, não precisaria fazer aumentos sucessivos de IPTU. Ou seja, quem está correto, quem está regular, quem está lá com a sua construção de 150 metros quadrados, pagando IPTU para 150 metros quadrados, se beneficia, porque o IPTU dessa pessoa tende a não ter que subir tantas vezes como subiria se o município não consegue pegar as obras irregulares. Entende? Ou seja, a gente está tendo muitas vezes aumento de tarifa, penaliza quem paga correto, porque quem não paga correto não está pagando correto. Não sei se eu fui claro, não sei se eu confundi talvez mais a cabeça das pessoas, mas a lógica é essa. É você
cobrar correto de quem está pagando incorretamente. Essa aqui é a lógica. E isso termina sendo benéfico para todo mundo, né? Seria a função, a grande função aí que em termos de tarifação social que o sistema contribui aí para a administração pública. Legal, Fabrício. Quero agradecer aí a live, muito esclarecedora. Queria pedir para você passar o seu site para quem estiver interessado, porque a gente sabe que vários prefeitos e gestores municipais vão assistir depois dessa live, alguns eu tenho certeza que já estão assistindo, e te agradecer pela live. Claro, ótimo, Romeu. Também te agradeço. O site é o nome que está na descrição do Instagram ali, Horus Smart Detections. Lá tem uma abinha que explica exatamente como que a ferramenta funciona para municípios. Tem um vídeo animado que explica bem o processo, como funciona. É claro, só solicitar um contato que a gente pode fazer uma demonstração do sistema, explicar como é que funciona e tirar todas as eventuais dúvidas que tenham ficado. Tá? Agradeço mais uma vez a participação. Desejo sucesso, é claro, nos teus projetos, nos teus próximos projetos, nessa pré-candidatura aí. Espero que aconteça tudo de uma forma boa e com sucesso para você. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Um grande abraço. Boa noite. Valeu. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.